Fala, nação tricolor, como é que vocês estão? Estamos numa noite aí meio cheia de bombas no São Paulo. Primeiro, uma foto do nosso diretor de futebol, Alexandre Pássaro. Viralizou ele no Allianz Parque com a camisa do Palmeiras. Vamos falar um pouquinho desse diretor de futebol e de uns contratos estranhos antes dele se tornar CLT pelo São Paulo. Vamos falar também do Pato, que foi treinar normalmente no São Paulo hoje. Já tinha dito ontem que queria ficar. E aí, de repente, alguém o chama no meio do treino, estranhamente. Ele rescinde com o São Paulo e será anunciado pelo Internacional até sexta-feira. E para deixar um pouquinho mais amena essa noite muito louca, esse sentimento de vazio que a gente está de baita projeto do futebol, parece que vai, de repente a gente vê tudo se desmontando de novo. E tem uma foto de um diretor palmeirense. O Hernanes tem uma conversa com a diretoria de futebol e decidiu que vai ficar no São Paulo. O mesmo Hernanes que está no banco. E aí o Pato foi vendido, não falando nada do Hernanes, mas só acompanhando o raciocínio. O Pato foi vendido por causa que estava no banco. E aí o Hernanes está no banco, não tem problema. Então, assim, como assim? Se você estiver me assistindo pelo Instagram ou qualquer rede social, já segue o nosso perfil no Facebook e no Instagram. Se você estiver no YouTube, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal para você ficar atualizado das notícias do São Paulo. E deixa eu falar rapidinho da Network BG, gente. Você pode ter mais de 3.000 canais livres, assistir todos os jogos do São Paulo, os filmes, séries, no notebook, na Smart TV, na TV Box, onde você quiser, por apenas R$19,90 por mês. Vai estar aqui embaixo o link para você testar 2 horas gratuitamente, fechou? Agora bora falar. Gente, que loucura, não faz sentido esse planejamento de futebol do São Paulo, não faz sentido. Primeiro começa janeiro de 2019, contratando Birubiru, trazendo o Hernanes, enfim, trazendo 5, só o Volpi e o Hernanes que a gente pode falar, beleza. O resto, William Farias, trouxe todo mundo que vocês imaginarem. 2 meses depois, traz o Pato. Aí depois traz Tietchan, depois o Daniel Alves, depois o Juanfran. E agora, eu falei para vocês 2 vídeos atrás, São Paulo está preparando um desmanche. Vocês podem preparar que eles vão vender esses meninos quando abrir a janela. São os últimos 5 meses dessa gestão, 5 não, 4, e eles vão fazer dinheiro aonde der antes de fechar. É só essa impressão que a gente fica. Vamos falar primeiro então um pouquinho dessa saída do Alexandre Pato. Ele tinha dito ontem em entrevista que queria ficar no São Paulo. Não tinha nenhum tipo de sinal de que ele queria deixar o São Paulo, primeiramente. Tá casado com a filha do Silvio Santos, tá morando na cidade de São Paulo, veio da China e pagou a própria multa exatamente por isso, porque queria casar e ficar por aqui. O Silvio Santos até andou conversando no São Paulo para ver se dava uma patrocinada e uma ajudada, não conseguiu evoluir conversas. E daí o Pato já estava nessa. Agora eu trago para você a indagação. Foi o Fernando Diniz que disse para a diretoria, olha, o Pato realmente, porque é o que a diretoria de futebol diz que o Fernando Diniz diz. O Pato é a maior frustração desde o retorno do futebol. Ou foi a diretoria que falou, olha, a gente tem que economizar esses 40 milhões, está vindo uma nova gestão, esse contrato é estranho, vende esse cara. Porque no começo do ano, Fernando Diniz era só elogios para o São Paulo. Eu não estou defendendo o Fernando Diniz, não. Há muito do que se falar desse técnico e mal, muito. Mas a gente tem que começar a pensar também nas teorias de conspiração. Então, assim, ele elogiou bastante o Pato no começo do ano, e aí esse retorno ao futebol, de repente, o Carneiro entra no lugar do Pato, sabe assim, quando não dá para entender a ideia? Enfim, o Pato foi embora, hoje ele foi treinar normalmente pelo São Paulo, não finalizou o treino, então você já começa a imaginar, peraí, alguém da diretoria estava em negociação com o pessoal do Inter, saiu a notícia às 3 horas da tarde da diretoria do Inter, falando que não era possível trazer o Pato, mesmo com a lesão do Paulo Guerreiro, eles estavam atrás de alguém, a janela estava fechada e era difícil trazer o Pato, porque o Pato tinha contrato até dezembro de 2022 aqui no São Paulo, então não era fácil de trazer e que a torcida não esperasse o Pato. 2 horas depois, o Alexandre Pato estava lá treinando, 2 horas depois, o Pato estava rescindindo com o São Paulo. São Paulo, me explica essa, cara. Você pode me falar, economizamos 40 milhões de salário. Eu quero entender, esse contrato deve ser muito estranho do Alexandre Pato, deve ser muito, muito estranho, deve ter uma coisa muito absurda. Eu quero entender porque nenhum jornal e nenhum diretor de futebol conseguiu ainda me passar essa notícia averiguada de que parece que o Pato abriu mão de 36 milhões de reais, assim, pensando no bem do São Paulo, com uma conversa com a diretoria do São Paulo de dívidas que teria por causa da rescisão contratual.
Até amanhã a gente consegue averiguar essa informação. Mas tá estranho de todos os lados. Enfim, o vazio que fica em relação ao São Paulo. Fazer toda uma programação, dizer que tá elevando o patamar do futebol, trazer o Daniel Alves, trazer o Pato, trazer o Hernandes, tem o Volpi, a Arboleda estourando. Você fala, pô, baita elenco, não tem como. A Libertadores é nosso, Paulistão é nosso. Aí você começa a perceber que de novo eles estão desmanchando o elenco, que é fica um vazio no coração. Você coloca aí nos comentários o seu pensamento em relação a isso. Agora vamos falar um pouquinho do Alexandre Pássaro. Surgiu uma foto dele no Allianz Parque. O Allianz Parque foi estreado em 2014, quer dizer, essa foto ela é recente, ele já era diretor de futebol quando saiu essa foto. E aí discutir se ele pode ou não torcer pro Palmeiras é uma outra questão, mas que a foto saiu e viralizou, ela viralizou com a camisa do Palmeiras no Allianz Parque, o nosso querido diretor de futebol, Alexandre Pássaro. E o Pássaro também, estou trazendo uma notícia que eu não tenho ainda como dar os fatos, mas conversando com um membro do Conselho Fiscal do São Paulo recentemente, ele me falou, Laila, antes de ser CLT, o Alexandre Pássaro prestava serviço para o São Paulo através de contratos. Um era para marketing e outro era para serviços jurídicos. E ele é formado em advocacia. Então, na época que o Conselho Fiscal começou a pedir os documentos, tipo, tá estranho, por que ele tem dois contratos, esse conflito de interesse, queremos entender aí esses documentos. São Paulo nunca entregou esses documentos para o Conselho Fiscal e aí tornou o Alexandre Pássaro CLT. Então, no mínimo aí, a gente tem que começar a falar o que está acontecendo no São Paulo de verdade, não é verdade? Agora, para finalizar e tentar fazer esse vídeo não ser tão depressivo, o Hernanes conversou com a diretoria de futebol, falou, olha, vou tentar agora finalizar essa passagem com novos ares, permaneço no São Paulo, não vou escutar outras propostas e deve continuar, inclusive deve jogar amanhã. Então, gente, nessa semana nós tivemos duas saídas, o Everton que foi trocado pelo Luciano, o Luciano já é do São Paulo, já tá com a camisa, já foi apresentado, muita sorte para ele. E o Pato que acabou de rescindir, você coloca aí embaixo nos comentários a sua opinião, mas a minha é de uma tristeza e de um vazio absurdo. Boa noite para vocês.